Todos os ingredientes dessa receita foi medido nesta lata aqui, ó, tá? Nessa lata de milho. Então, vamos ao liquidificador para colocar primeiro a água, o óleo. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? As medidas direitinho. E eu vou estar passando aqui também no vídeo para vocês pegarem a receita para vocês. O leite, o açúcar, o milho, o fubá e o sal. E vamos bater tudo isso. Cadê a tampa? Vou pegar a tampa. Então, meninas, depois que nós batemos os ingredientes no liquidificador, nós vamos agora colocar numa bacia e acrescentar o fermento biológico seco. E com o auxílio de uma colher de pau ou uma espátula, nós vamos incorporar esse fermento a esse líquido, tá? A essa mistura, para que fique mais fácil quando nós formos incorporar a farinha de trigo. Então, meninas, depois que nós misturamos bem o fermento ao líquido que foi batido no liquidificador, vamos estar acrescentando agora a farinha de trigo. Bom, eu vou estar usando essa farinha porque eu dou preferência a uma farinha que vem na embalagem de papel, porque é uma farinha mais seca. E geralmente, as farinhas que vêm em embalagem de papel, elas seguem corretamente as medidas das receitas. Então, uma farinha que vem na embalagem de plástico, geralmente elas são mais úmidas e elas pedem mais farinha nas receitas. Então, fica de olho na farinha que você vai estar utilizando, tá bom? E vê o quanto a massa vai pedir de farinha. Então, você vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos para você ver a textura da massa, tá bom? Vocês estão percebendo que eu estou mostrando para vocês o passo a passo dessa receita. Não coloquei toda a minha farinha de trigo, estou incorporando aos poucos na massa, tá? E daqui a pouco, quando ela pegar uma textura melhor, eu vou colocar ela na bancada e vamos começar a sovar. Agora chegamos na fase que a textura da massa chegou no ponto que eu queria e vamos colocar ela na bancada. Bom, olha como eu tô fazendo com a massa, vocês viram que tá ainda pegajosa, mas nós vamos trabalhar essa massa na bancada e vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos, como eu tô mostrando pra vocês aqui. Vocês não acreditam, tava um frio terrível em São Paulo, com essa blusa comecei a mexer com a massa, me deu um calorão, menina do céu. Mas aí eu não tinha como tirar essa blusa na hora, aí fiquei meio sem jeito de mexer a massa. Daqui a pouco eu vou arregaçar as mangas para poder sovar essa massa com gosto, tá? A massa você vai sentir ela pegando ainda nas mãos, tá? Eu fui lá ajustar um pouquinho o ângulo da câmera para poder facilitar para vocês conseguirem enxergar como é que eu tô sovando a massa, tá? Vamos trabalhar bem essa massa por uns 15 a 20 minutos para ativar bem o glúten dessa massa, para desenvolver bem o fermento, tá? E assim, eu tô vou usar um pacote só de farinha de trigo, mas tem farinha que vai pedir mais um pouquinho. No máximo, eu acho que vai em torno de 1,2 kg, 1,3 kg de farinha de trigo. Mas aí vai de marca para marca, tá bom? Mas vocês perceberam que eu já arregacei as mangas para poder sovar essa massa, porque ninguém merece uma manga encostando na massa enquanto a gente vai sovando. Eu não usei ainda toda a minha farinha de trigo. Eu estou rasgando a massa desta forma para ativar o fermento e o glúten, tá? E vou acrescentar essa farinha aos poucos, tá bom? O pão, o segredo do pão para ele crescer bem, ficar bem macio, é você sovar bem a massa. Claro que tem receitas que não requer ser sovado, mas neste caso aqui, esse pão de milho tem que ser sovado por uns 15 a 20 minutos, tá bom? Aí vocês vão ver o resultado depois. Vei a massa por uns 15 minutos. Vou colocar ela aqui nesse bol que ela já estava na preparação, tá? E vou falar pra vocês. Ela vai ficar aqui até dobrar de volume e eu usei toda a minha farinha, tá bom? Então, cada farinha ela vai pedir uma quantidade exata. Por exemplo, tem farinhas que são mais úmidas, tem farinhas que são mais secas, então vai depender muito. Você vai ter que sentir a massa, tá? E vai acrescentando aos poucos e sovando, tá bom? Vou tampar aqui, colocar num lugar mais aquecido, perto do sol, tá? Pra ver o quanto que ela vai demorar, depois eu falo pra vocês, tá bom? A minha massa já ficou pronta, demorou 2h30 para ativar o fermento e dobrar de volume. Vou passar essa massa pra bancada para poder devolver a estrutura que ela tava antes, porque ela se encheu de ar, tá? Vou formar um cilindro e vou cortar em 3 pedaços, porque eu quero fazer 3 pães tamanhos médios. Mas você pode fazer tamanho bisnaguinha, que vai ficar muito bom também, tá? Uma coisa que eu falo pra vocês,
Se você está numa região que é muito fria, o que você pode fazer? Você vai ferver uma água, colocar numa forma menor, tá? E você vai colocar a forma que você vai colocar os seus pães modelados em cima e cobrir com um pano de prata, porque o vapor que vai subir e vai esquentar a forma de cima vai fazer com que o fermento comece a ativar mais rápido. Então é uma forma de você adiantar e acelerar o fermento na massa, tá bom? Isso é uma dica para dias mais frios, porque foi essa maneira que eu fiz aqui em casa para poder ativar o fermento nos meus pães depois que eu modelei, tá? Forma untada e enfarinhada. Ótimo. Modelei meus pães, agora eu vou cobrir com pano de prata e esperar dobrar de volume. Isso vai depender muito do clima que vai estar no dia que você vai fazer o seu pão. Em dias mais frios, aproveita aquela dica que eu falei para vocês de ferver uma água, colocar numa forma menor e colocar essa forma que tá os seus pães em cima, que o vapor vai fazer com que o fermento comece a ativar mais rápido. Para pincelar os pães, nós vamos utilizar uma gema e um pouco de água e um pincel. Passe sobre os pães o pincel delicadamente para que eles não afundem, porque demorou tanto para eles crescerem, né, para se encher de ar, não vai ser agora que nós vamos estragar todo o processo. Então passa devagarzinho, com o auxílio de uma peneira você vai colocar um pouco de fubá e polvilhar sobre os pães, para dar um aspecto mais assim, padronizado, né? Um aspecto assim de pão de padaria mesmo, sabe? Aquele pão saído daquela fornada maravilhosa. E olha só como fica lindo o aspecto desse pão. Ei, diz pra mim, se esse pão tá ou não tá com cara de pão de padaria? Então, bora fazer igual, gente. Todo mundo pode fazer na sua casa. E vou falar uma coisa pra vocês. Esse pão tá cheirando tanto que a minha casa tá perfumada com cheiro de milho. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Gente, que pão é esse? Cheiroso, macio. Olha como ele ficou bem assado por baixo, gente. Sem palavras. Vou agora cortar um pedaço para vocês e mostrar a maciez desse pão, tá? E já quero agradecer você que chegou até aqui. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e se gostou, deixe seu like. Uma coisa que eu vou falar para vocês, eu trouxe essa receita para vocês terem mais uma receitinha de pão para ficar fazendo, para diversificar os pães na sua casa. Você vai economizar dinheiro, aprender uma receita nova e sabores diferentes, tá bom? Se você gostou, amiga, então faça. Um beijo e até mais.